Eu me chamo Geisla, tenho 26 anos e esse é meu canal. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vou iniciar mais um vlog aqui. Hoje é Dia dos Pais, então eu vou fazer um almoço. Não vai ser nada assim fora do comum. A gente vai fazer comida normal mesmo, só vou fazer um purê, uma coisinha assim a mais para ficar mais completo, mais bonitinho e mais gostoso, né? Aí vou fazer um feijãozinho com charque calabresa, vou fazer um arroz gostosinho, um macarrão. Tô pretendendo fazer purê. André foi na rua e comprou não, foi comprar um galeto pra implementar nesse almoço. E eu vou cuidar, gente. Ontem foi dia de fazer as compras de mercado, mas não deu pra mim gravar. Estão ali no chão, algumas coisas ali, algumas coisas aqui. Os gelados eu já guardei, então a cozinha também tá horrível, bem bagunçada. Aqui também, bem desorganizado. Aí eu vou ter que fazer tudo isso. Organizar, fazer almoço, mas primeiro eu vou começar colocando a charque para escaldar e vou lavando esses pratos. Aí depois eu faço o almoço e guardo as compras. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem acompanhar. E como o que mais iria demorar nesse almoço para ficar pronto era o feijão, eu fui logo adiantando a charque, que eu decidi colocar a charque calabresa no feijão para ser um feijão mais gostosinho, já que é um dia especial. Adianto também que não coloquei muito porque tinha pouquíssima charque. E depois eu quis assar para comer com cuscuz ou com macaxeira. Olhem a lapa de gordura que eu tirei dela. Tava um absurdo, gente. Eu decidi não colocar. A gente já não gosta de gordura e uma lapa de gordura dessa, tiro logo. Então eu já deixei ela escaldando para mim poder colocar a roupa para lavar, para depois vir cuidar nesses pratos para em seguida fazer o almoço. Aí coloquei aí no fogo e já fui colocar as roupas na máquina. Ontem eu lavei roupa. Então aqui algumas na porta e tem ali no varal. Vou até tirar mais tarde. Agora não, senão eu vou perder tempo para essas coisas que eu tenho que adiantar logo. Aí eu coloquei aqui o tapete da sala, coloquei os paninhos de limpeza que eu tava usando para limpar a casa. Ontem eu fiz faxina, vão conferir o vídeo de faxina. E tem o pano de chão. Aí eu tirei agora também. Os tapetes da casa não estão muito sujos, mas eu vou aproveitar que eu tô lavando o tapete e vou colocar ele. Tá mais sujo é isso aqui, ó, que é o que fica aqui atrás, nessa porta aqui que dá acesso ao quintal. Aí vou aproveitar e vou botar tudo pra lavar. Também não tinha produto, aí teve que fazer as compras pra poder chegar aos produtos. Por isso que eu deixei no ponto e nada batendo. Gente, eu acabei só colocando o sabão em pó porque a gente nem comprou nas compras e o rapaz do carro que passa vendendo na rua, ele vai passar essa semana ainda, então eu deixei pra comprar, já que era tapete mesmo. Só coloquei sabão em pó mesmo, não deixei assim pra lavar depois e nem fui comprar sabão líquido, até porque eu moro um pouco longe do centro. Então deixei pra depois comprar essas coisas direitinho. Onde eu gosto de comprar, né? Que eu passo um rapaz vendendo detergente, sabão líquido, amaciante. Aí eu costumo comprar dele e do mercado. Só que como a gente também tá muito apertado, eu não tô mais comprando no mercado. Só depois que eu vou voltar a comprar. Aí também fui adiantar as batatinhas, deixar ela fervendo, cozinhando, né? Pra mim fazer o purê depois. Já que a batatinha, ela demora pra cozinhar. E é uma das coisas assim que demora a ficar pronto, né? O purê. Aí descasquei e coloquei pra cozinhar. Eu esqueci de colocar o sal, mas depois vocês vão ver que eu lembro. Quase no finalzinho eu lembro e coloco. Ainda bem que eu lembrei. Porque às vezes quando vai adicionar enquanto tá fazendo, eu acabo errando o sal. Então, ainda bem que eu lembrei antes. Aí antes de iniciar lavando aí os pratos, fui dar um grau nesse escorredor que também não tem muito o que se fazer. Ele tá com as manchinhas, mas é arranhão, sabe? E quando coloca de molho na água sanitária, ele não fica tão limpinho assim, branquinho, direitinho, igual ficava antes. Ele tá bem enferrujado, tá precisando de outro.
Só que como eu não estou podendo comprar agora, eu vou comprar depois, mas ele é uma prioridade. Tanto o escorredor de prato quanto o lixeiro da cozinha. Tá horrível, sem lixeiro e com esse escorredor soltando ferrugem aí na pia. Tenho que comprar também depois um tira-ferrugem para tirar as manchinhas. Essa pia tá horrível aí nessa parte do escorredor, ainda bem que fica um pouco escondido. Então, gente, fui lavando os pratos, tinha pouco. Essas vasilhinhas descartáveis, que são as que a gente comeu lasanha no dia anterior, eu coloquei para lavar de novo, porque o André tinha lavado os pratos, minha gente, mas ele lavou que nem a cara dele. E ficou tudo engordurado, então eu tive que lavar de novo. Eu dei duas lavagens aí nelas. Um ainda ficou com as manchinhas do corante mesmo que foi usado, né, no recheio da lasanha, mas assim, de gordura não ficou. Aí fui lavar direitinho pra me guardar, porque como eu já falei, eu gosto de guardar elas, porque aí quando eu preciso mandar alguma coisa pra alguém, eu mando nelas e a pessoa fica com a vasilhinha e não precisa estar me devolvendo. Porque eu penso numa coisa que eu odeio, é ter que estar pedindo vasilha. Porque tem gente que é muito sem noção, né? Eu fico com a bacia de alguém, eu já deixo no canto visível, que é pra mim devolver quando eu ver aquela pessoa, quando eu for por lá. Mas nem todo mundo é assim. Então, assim que eu lavei os pratos que tinha, foi bem rápido. Como eu tinha bastante coisa pra fazer, já fui cuidando em colocar o feijão pra cozinhar. Eu esqueci de colocar de molho no dia anterior, então foi assim mesmo, sem ficar de molho. Aí fui catar, ele é um feijão bem limpinho, esse feijão, muito bom. Eu tiro só alguns caroços, minha gente, pouquíssimos. E já coloquei aí na panela, coloco água e já deixo fervendo enquanto eu tô partindo as coisas para temperar ele. Eu não refogo nenhuma verdurinha antes, o feijão eu coloco tudo junto, gente. E já fui mostrar para vocês que enquanto eu estava cozinhando, a André estava lavando os portões estavam bem sujos. Essas portas também da entrada e da cozinha estão bem sujas. Eu já falei para ele, ó, se liga aí que tem que limpar. Já dei a tarefa a ele. Então eu fui cortar a calabresa, eu não cortei toda porque eu achei muita. Então eu cortei quase toda. Ela é uma calabresa bem grande também. Aí cortei cebola, pimentão. Eu peguei a tomate, mas eu decidi não usar porque só tinha duas tomates. Aí eu disse, não, essa tomate eu vou deixar para fazer uma saladinha. Eu queria ter feito uma coisa bem mais caprichosa, mas assim, ficou tudo bem feitozinho, sabe? Feito com muito carinho. A gente também não tá podendo fazer muita coisa, mas graças a Deus foi um almoço bem saboroso. Eu decidi fazer o arroz, feijão, macarrão, purê, uma saladinha e André tinha ido comprar um galeto. Daqueles que assa, né, no centro, que vende nessas máquinas que ficam assando no forno, girando. Então ele pegou um, eu nem tinha visto, estava guardado no. Eu sabia que ele tinha comprado, né? Só que eu não parei para olhar ele. Aí depois vocês vão ver aí. Achar que já tinha cozinhado, né? Assim, escaldado. Então eu escorri, separei aí uma parte pro feijão. Vocês estão vendo que não é muito, porque vem muito pouquinho. Muito pouquinho é ótimo, né, minha gente? Vem bem pouquinho no saquinho, porque é uma porção já fracionada. Então eu coloquei aí coentro. Eu coloquei um tempero pronto. É um tempero que o nome dele é Tempera Tudo, minha gente. E ele é um tempero bem cheiroso. Então, o nome dele já é esse mesmo, sabe? Não é eu que estou dizendo, não. Então eu coloquei, eu ia colocar sal, mas eu disse nem vou colocar. Acabou que nem no final também, quando eu provei, eu não coloquei, porque já ia calabresa, já ia charque. E também meu sogro tem pressão alta. E não é bom, né? Tá exagerando, correndo risco. Olha aí, eu lembrei de colocar na batatinha e coloquei no macarrão. Agora no macarrão, na água do macarrão, tem que ser uma salmoura, né? Pra poder ficar um pouco de sal no macarrão. Então, sim, eu coloco bem, bem muito sal, só que também depois eu escorro ele. Aí a água dá uma tirada, né, no excesso de sal. Aí lavei também o arroz e já fui lavando as coisas que eu já ia desocupando, que eu já ia sujando. Uma coisa que eu usei muito aí nessa cozinha foi essa tábua. Eu lavei, minha gente. Eu perdi as contas de quantas vezes eu lavei. Aí lavei aí o escorredor, que eu tinha escorrido a charque, aí tinha ficado umas gordurinhas. Aí lavei direitinho e coloquei lá no escorredor. E já fui partindo, gente, as verdurinhas, tanto do arroz quanto do macarrão. Como vai cebola nos dois, eu já corto a cebola dos dois e coloco pimentão, gente. Pra mim, macarrão tem que ter pimentão. É o diferencial, viu? Eu amo macarrão com pimentão. Agora, se não tiver, eu como a pulso. Não vou dizer que eu não como, mas eu como
a pulso. Aí coloquei aí a cebola pra dourar. Eu jurei que tava gravando, minha gente. Coloquei o arroz, o sal. Coloquei também o macarrão na água e já tinha espremido as batatas do purê, minha gente. E não tava gravando, porque eu fui mexer na câmera que não tava pegando tudo. Então, esqueci de colocar pra iniciar, minha gente. Me desculpem. Mas foi isso. Finalizei o arroz, coloquei o macarrão para cozinhar e já tinha espremido as batatas. Aí só fui colocar, mas aí é, leite em pó na batata, coloquei no olhômetro, coloquei manteiga. Eu gosto de colocar bastante manteiga quando não coloca. Eu dou uma exagerada, tanto no leite em pó quanto na manteiga. Se não colocar muito, eu acho que tá faltando, tá meio sem graça. Então já fui cuidar para adiantar o máximo que eu podia. Enquanto estava cozinhando, aí o purê eu já ia adiantando as coisas da pia, o que dava para lavar. No instante também o purê ficou pronto. Como eu coloquei a batata para cozinhar logo, ele não demorou. Esse almoço, 11 horas, minha gente, eu já estava com ele pronto. Assim, bem adiantado, vocês vão ver. Aí, enquanto eu não podia fazer muita coisa, tinha que esperar cozinhar aí, eu já fui adiantando as coisas da salada. A cebola tinha bem pouquinha, então eu parti um pingo de cebola, era menos de meia cebola que tinha, daquela cebola grande, o que tinha sobrado das verdurinhas que eu parti pro macarrão e pro arroz. Aí coloquei as duas tomates e depois que eu ia colocar o alface. Então já desliguei o purê, já desliguei também o macarrão e fui escorrer. Esse almoço ficou bem simples, minha gente, mas ficou muito saboroso. Eu comi um pratão. Depois eu fui lá, peguei mais carne, mais salada. Só não coloquei mais arroz, feijão e macarrão, mas o resto eu coloquei porque estava muito gostoso. Aí coloquei aí a cebola e o pimentão para dourar, que é o tempero do macarrão. Olhei o arroz, mas ainda não estava pronto. E fui temperar, né, minha gente? Eu coloquei aí páprica, eu coloco nesse potinho, só que ele fica muito ruim de sair as coisas. Quando vai tempero fino, assim, como páprica, como curry, eu sempre tenho que estar tirando pra colocar assim mais à vontade, sabe? Tirando a parte da peneirinha, dos furinhos. Aí provei o arroz, provei também o sal do purê, mas estava ótimo, não precisei mexer. Então, gente, eu tenho que estar tirando às vezes assim da páprica, sabe? Às vezes eu tiro dos outros porque eu não tô com paciência de ficar sacudindo até cair a quantidade que eu quero. Mas páprica e curry mesmo, os temperos que dá trabalho de ficar saindo desses negocinhos. Quando eu comprei, eu queria ter comprado daqueles que a tampa é duas opções. Tem a parte dos furinhos, ela abre em dois lados. Ela abre tanto os furinhos quanto abre também uma parte maior para cair mais quantidade de tempero. Só que não tinha nesse modelo que eu queria, né? Nessa coisinha rotativa que eu achei linda, não tinha esses potinhos. Aí finalizei aí a salada cortando alface. E daí, minha gente, o almoço já estava pronto. O feijão eu já tinha desligado também. Foi só dar uma limpadinha aí na pia para deixar em ordem para mim depois dar uma olhada no galeto e cortar, porque deixar para cortar em cima da hora ia ficar chato, ia demorar um pouco. Aí para deixar já pronto, eu sei que ficaria lindo, né? Ele inteiro na vasilhinha, tudo bonitinho. Mas eu fui pelo mais prático. A gente também não tem mesa para deixar a exposição, mas já deixei tudo cortado porque já ia dar uma adiantada. Aí assim que eu finalizei a pia, fui cortar ele. Vocês vão ver, gente. Ele por fora, ele tá com a aparência de queimado, mas ele tava meio encruado. Porque a carne, quando eu fui cortando, eu vi que tava. Gente, eu sei que ela é branquinha dentro, tudo, né? Que lógico que ela não assa dentro direito, porque ele fica rodando e assa por fora e ele tá inteiro. Mas tava demais, minha gente. Eu não sei o que aconteceu nele. Ele tava com umas partes queimadas, mas olha, a parte que não tava queimada tava crua. Então eu coloquei no forno de novo. Eu disse, não, desse jeito não tem condições, não. A gente já não gosta de coisa crua. E mais assim, a gente também não come a pele, só que quando ele tá assim, eu até como, viu? Eu até gosto de comer a pele dele assim. Mas não deu não, viu? Coloquei nessa vasilhinha, eu já ia deixar nela. Mas aproveitei que eu não fui com a cara dele e coloquei no forno. Aí já ficou com outro aspecto depois que eu coloquei no forno.
Aí vocês estão vendo, né, que eu já lavei tanto essa tábua e já tô sujando ela de novo. E já vou ter que lavar de novo. Então, parti tudo direitinho, já em pedaços, já bom assim de você pegar, nem pequenos demais e nem grandes demais. Aí coloquei nessa vasilhinha. Esse almoço foi só para mim, André e meu sogro, em comemoração também ao Dia dos Pais. Todo domingo, não vou dizer que todo domingo, mas alguns domingos a gente chama ele para almoçar. A gente tinha chamado no domingo anterior, que foi o vídeo que eu fiz, xerém com galinha para ele, para nós, né? E para ele também. Então é isso, gente. Olha o aspecto branco que tá essa carne, sem condições. Vocês vão ver depois como já dá uma melhoradinha. Aí não foi lá essas coisas toda especial, mas foi assim tudo bem caprichoso, tudo bem delicioso. O que importa é fazer as coisas com carinho, né, gente? Ele também não pode estar comendo muita coisa assim fora da dieta dele, né? Que ele tem diabetes, tem pressão alta, então assim, lógico, uma vez ou outra sim, mas normalmente ele não pode. Aí, enquanto estava no forno, eu coloquei no forno, eram 11 horas quando eu coloquei no forno o galeto. Aí eu fui lá no meu trabalho, que eu vou aos domingos, quando eu posso também, e fui colocar ração para os gatos de lá. Tem esse gato laranjinha e tem uma branquinha, os dois são castrados. Aí tem um senhor que cuida lá e eu ajudo, né, minha gente? Eu cheguei a cuidar um tempo que ele se ausentou, aí eu meio que fiquei assim com o sentido dessa responsabilidade de ficar ajudando também quando eu posso, sabe? Aí quando ele voltou com os cuidados dos gatos. Aí de vez em quando eu ajudo. Eu vou lá nos domingos, às vezes ele vai no sábado. Aí fica nisso. Essa parte aí do filtro, gente, ele é muito legal. Eu vou deixar o link aí para quem quiser fazer, porque o gato vai bebendo e vai descendo a água normalmente, como se fosse um filtro. Aí, como tinha ração, o restinho que eu tinha levado, eu deixei lá pendurado para ir colocando depois. E fui mostrar esse pé de pitanga, que foi onde eu colhi as pitangas daquele vídeo lá do xerém, que eu fiz um. Eu não, né? O André fez um suco de pitanga. Eu colhi desse pé, ele estava bem carregado. E eu já tô de olho nele, para quando ele ficar carregado de novo, eu já colhi as pitangas novamente para fazer um suquinho pra gente. E esse pé tá enorme e tá frutificando bastante. E são bem madurinhas, sabe? Bem docinhas, algumas na medida do possível, né? Que pitanga é um pouco azedinha. E assim ficou, gente, o galeto. Vocês vão ver aí de pertinho quando eu mostrar melhor. O feijãozinho com charque calabresa, não tem muita charque, mas pelo menos dá pra sentir o cheiro. Arrozinho, coloquei arrozinho branco pra fazer, que eu tô enjoada do parboilizado. Macarrão no grau, minha gente, delícia ficou esse macarrão, viu? Purezinho também delicioso. Saladinha simples de tomate, alface e um pico de cebola. E aí, olhem a diferença do dourado que ficou. Eu coloquei tanto a parte de cima da grade quanto a de baixo. Aí a de cima deu uma dourada. Aí agora com o almocinho pronto, meio-dia meu sogro chegou. Eu acho que quando a gente foi almoçar eram umas 12h10, 12h15. Depois de papear um pouco e fomos almoçar. A André já tinha colocado do pai dele. Aí eu fui colocar o meu e enquanto eu tava colocando o meu, André foi colocar o dele também. Então eu coloquei aí, eu tentei, gente, colocar pouco arroz e pouco feijão, mas o feijão tava com a cara tão boa, tão bonita, que eu dei um exagerado. Eu não costumo comer muito feijão, mas eu dei uma exagerada no feijão, que digo. E o macarrão tava ótimo, minha gente, muito delicioso. Aí tirei, porque ainda ia vir purê, ainda ia vir salada. Ainda ia vir carne, então eu disse, não, não vou colocar muito não, mas depois eu acabei indo lá pegar. Mas apesar que eu peguei para completar, né, para terminar de comer, eu peguei mais salada e mais carne. André também tinha temperado a salada com sal e limão. Eu tô sem azeite. Eu acabei esquecendo de colocar na lista de compras o azeite e estamos sem. Mas tem nada não, né, minha gente? Acontece, acontece. Aí coloquei meu almoço, André colocou o dele e a gente foi almoçar. Gente, esse vídeo tá bem comprido. Eu gravei o dia todo. Então não vai dar pra mim deixar ele inteiro porque vai ficar enorme e vai ficar cansativo, mas não se preocupem que vai ter a parte 2. Já estou editando a parte 2 para deixar tudo um juntinho do outro, né? Não ficar muito intervalo
de dias entre um e outro, viu? Não se preocupem. Então, pessoal, é isso. Vou mostrar meu prato para vocês. Olhem só o prato de pedreiro da menina. Hoje pode. Pessoal, tô vendo que esse vídeo tá muito comprido, então eu vou gravar ele em duas partes. Vocês acompanhem o próximo vídeo, que vai ser a continuação desse aqui, porque se eu deixasse tudo em uma só, ia ficar enorme, gente, esse vídeo, porque desde que eu levantei, que eu comecei a fazer assim as coisas de casa, já comecei a gravar, então ficou bastante coisa. Então, para não cansar vocês, vão ser em duas partes para vocês assistirem aí fracionados. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Então já deixa o seu like, comenta e se inscreve no canal. Tchau, tchau!